Nós temos a vítima, 2 policiais e uma testemunha. Só alertando que certamente esses depoimentos vão ser passados em plenário e vão ser tratados também com os senhores. Não? Então, determino a dispensa das testemunhas presentes, que estão no aguardo, e passo ao interrogatório do acusado. Alisson, pode, por gentileza, se sentar. Só antes de iniciar, até para que os senhores tenham noção, né, do recorte que a acusação fez na denúncia. A denúncia diz o seguinte, né, e ela está na folha número 2, que foi passada aos senhores, para que os senhores entendam a acusação feita e que está sendo colocada em julgamento nessa data. No dia 13 de janeiro de 2023, por volta das 22h55, na rua Gastão Vidigal, 39, centro, próximo ao Clube dos 30, nesse município Foro Regional de Marialva, comarca da região metropolitana de Maringá, o denunciado Alisson William Gomes dos Santos, agindo com pessoa conhecida apenas por Tiago, vulgo Gordinho, indivíduo não identificado nos autos, dolosamente, com representação e vontade para a prática do ilícito, ciente da ilicitude e reprobabilidade de sua conduta, com unidade de propósitos, comunhão de esforços e divisão de tarefas, um aderindo à conduta do outro, com manifesta vontade de matar, utilizando-se de uma arma de fogo não apreendida, tentou matar a vítima, Flávio da Silva Correia, o que fez a efetuar contra ela aproximadamente 5 disparos de arma de fogo, atingindo-lhe em região de face, pescoço, tórax e braços. Foram verificadas lesões provocadas por ferimentos de arma de fogo em regiões retroauricular direito, nasal esquerda, malar direita, cervical anterior esquerda, supraclavicular direita, tórax superior direito, linha axilar posterior esquerda e número esquerdo, este último com fratura exposta, causando-lhe fraturas e ferimentos que demandaram intervenção cirúrgica, dentre os quais cervicotomia exploradora à esquerda, correção de fratura de úmero distal e tratamento cirúrgico de lesões vasculares traumáticas da região cervical, além de internação médica, sendo 11 dias em unidade de terapia intensiva, UTI, com diagnóstico de lesão de jugular interna posterior, realizada ligadura, hemorragia intraparenquimatosa, occipital à direita, múltiplos ferimentos por arma de fogo, fratura exposta de membro superior esquerdo, úmero, hemopneumotórax à esquerda drenado e pneumotórax à direita. Tudo conforme auto de prisão em flagrante de sequência 1.4, boletim de ocorrência de sequência 1.19, depoimentos e interrogatórios na fase policial de sequências 1.7, 1.9, 1.12, 1.16, auto de reconhecimento pessoal de sequência 1.13, relatórios de sequência 35.1 e 36.1 e prontuário médicos de sequência 43.3 e 43.5. Consta dos autos que o denunciado e a pessoa de Tiago somente não lograram êxito em seu intento homicida por circunstâncias alheias às suas vontades, vez que os ferimentos causados na vítima não foram causa eficiente para sua morte. Apurou-se ainda que o delito foi praticado por motivo torpe, pois o denunciado Alisson William Gomes dos Santos atentou contra a vida da vítima por acreditar que ela estaria em conluio com seu desafeto, Gabriel Doce Moitinho, tramando atentar contra a sua vida e a de sua namorada. Por fim, consta que o delito foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, pois o denunciado Alisson William Gomes dos Santos foi até o local do crime na garupa de uma motocicleta conduzida por Tiago e surpreendeu Flávio da Silva Correia enquanto ele caminhava pela rua. Segundo consta, o denunciado desferiu um golpe contra a vítima, derrubando-a e efetuou os disparos de arma de fogo enquanto ela estava caída ao chão. Ato contínuo, o denunciado se encontrou com Tiago, que o aguardava, e ambos evadiram-se numa motocicleta. Esses fatos foram capitulados
como o artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1, motivo torpe, e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, e ainda o 14, inciso 2, que é a tentativa. Então, nós não estamos tratando de um homicídio consumado, mas de um homicídio tentado. Alisson, seu nome completo? Alisson William Gomes dos Santos. O nome dos seus pais e a sua data de nascimento? Wilson dos Santos e Gilda Gomes Maciel, 18/5/2000. Tá, a tua idade hoje? 24 anos. Esse interrogatório, né, tanto em plenário do júri como em qualquer outro processo, é um ato de defesa. O senhor tem a garantia constitucional de permanecer em silêncio, se entender conveniente para a sua defesa, mas é uma oportunidade do senhor trazer a sua versão para ser analisada pelos jurados, né, que efetivamente farão seu julgamento nessa data. O senhor fica ciente de que a confissão é uma circunstância atenuante e isso pode lhe beneficiar em caso de eventual condenação. Teu grau de escolaridade, qual é? 2º grau. Tua profissão? Sou pintor. Sua renda mensal? De R$2.000 a R$3.000 por mês. O senhor é casado, solteiro? Sou casado. Há quantos anos? Já vai fazer uns 9 meses que sou casado. Tá. O senhor tem filhos desse relacionamento? Sim. Quantos? Tem um menino. Que idade ele tem? Tá com 1 ano e 3 meses. Tá, ele vive com a mãe, então. Isso. O senhor responde a algum outro processo criminal? Sim. Pelo quê? Eu tenho um processo em aberto em Maringá. Em Maringá? Isso. Marialva tem mais algum? Sim, tem o do Gabriel Dulce Moitim. Também por tentativa de homicídio ou por homicídio consumado? Um homicídio consumado e uma tentativa de homicídio. Tá certo. Nesse caso aqui, relata, né, para os senhores jurados e para o plenário, o que aconteceu nesse dia, o que levou, se o senhor efetuou ou não esses disparos e o que levou a fazê-lo. Bom, tudo começou com o Gabriel Dulce Moitinho, que era ex-companheiro da minha esposa, que agora eu sou casado. A minha esposa, Rafaela. A minha esposa, ela veio de um relacionamento onde ela sofreu agressões, onde ela sofreu muito na mão desse cara. Daí, em decorrência da gente ter um relacionamento junto depois da separação dela, foi onde o Gabriel Dulce Moitinho começou a me ameaçar. Começava a me ameaçar, mandava áudio para me ameaçando, falando que ia arrancar minha cabeça, que ia arrancar meus braços, que não aceitava o fim do relacionamento. Tudo isso em decorrência de eu estar com ela. Daí nisso, para envolver o Flávio nessa situação, é que o Flávio ele trabalhava por Gabriel Moitinho, que é membro de uma organização criminosa. Eu, com medo, por receio da minha vida, da minha esposa e vida do meu filho, eu, como um pai de família, eu queria proteger a minha família, proteger a minha esposa, proteger meu filho. Porque eu não sabia o dia que eu ia chegar do serviço e encontrar ela morta. Encontrar o meu filho morto. Tanto que ele bateu nela grávida. Ela com o neném na barriga, ele agrediu ela. E, inclusive, eu queria pedir também, se ela puder estar falando, para ela estar narrando os fatos que ocorreram com ela também. O Flávio, se eu não me engano, foi em dezembro, perto da virada do ano. Ele e Gabriel Dulce Moitinho tentaram contra a minha vida, em um bar. Eles estavam com um capacete, com a viseira abaixo, eu consegui ver o rosto de Flávio. Quem pediu dirigir a moto era o Gabriel Dulce Moitinho. Efetuou vários disparos de arma de fogo contra mim. Decorrente dessa tal ameaça, eu, com medo pela minha família, pelo meu filho, que eu agi. Eu sei que eu agi errado, que eu não devia ter feito isso. Não devia ter procurado, mas com medo da represália da facção que eles pertencem. Com medo pelo meu pai, pela vida do meu filho, pela vida da minha família. Eu acabei tomando uma atitude que eu não devia ter tomado. Eu devia ter confiado no trabalho dos policiais. Eu devia. Mas com medo de ter represália da facção que eles pertencem. Tudo isso, eu acabei fazendo coisa que eu não devia. Que foi onde eu peguei uma arma emprestada e fui atrás do Flávio para poder efetuar os disparos contra ele. Quem que estava com o senhor nesse dia? No dia eu estava sozinho. Eu só peguei a arma emprestada desse Thiago. Tá, eu parei a moto para baixo da escada e subi a pé. Foi onde eu encontrei o Flávio de frente, ele mais duas pessoas, ele estava em 3. Foi onde eu perguntei para ele, falei assim para ele: ô louco, velho, você tá armando casinha para mim, eu te defendi já porque a gente tinha um vínculo já, porque eu conhecia ele. Mas aí foi que eu descobri que ele estava se aproximando de mim, amando do Gabriel para poder tramar contra a minha vida. Porque o intuito deles era armar uma emboscada. E o senhor descobriu isso como? Descobri através do próprio irmão dele, o Fabiano. Chegou e comentou comigo um dia. Aí foi onde que eu tomei essa atitude.
Sei que eu devia ter confiado no trabalho da polícia. Inclusive a Rafaela já tinha medida protetiva contra o Gabriel. Tá, o senhor menciona meu filho. Esse filho é filho do Gabriel ou é filho Isso. do senhor? Ele De biológico é grava. filho. Biológico é do Gabriel Doce Moitinho, mas eu que registrei ele. Tá. O senhor se lembra quantos disparos o senhor efetuou? 5 disparos. Tá. Ele estava sozinho ou ele estava com alguém? Ele tava o irmão dele e mais o outro rapaz que não está presente, que está em São Paulo. Tá certo. Doutor Cid Clay tem a palavra pelo Ministério Público. Boa tarde, bom dia, quer dizer, Flávio. Ô Alisson. Ô Alisson, deixa eu te perguntar uma coisa. O senhor falou que, em primeiro momento, que tinha medo de represálias, porque eles, o Moitinho e eles eram integrantes de organização criminosa. Qual organização criminosa que eles pertencem? Bom, eu não sei ao certo o nome da organização. Não vou saber te informar isso. Aham. Mas então, se o senhor não sabe informar o nome, como que o senhor sabe que eles pertencem à organização criminosa? Por conta que o Gabriel tem várias passagens pela polícia, né? Aham. E aí, pela fama dele que ele tinha na cidade, ele e o Flávio, eles eram membros de uma organização criminosa. Aham, então... De uma facção. Aham, então, só para esclarecer, pelo fato de que ele tinham passagens e tinham fama na cidade, o senhor atribuiu que eles participavam de organização criminosa, é isso? Isso. Aham, ok. Quando o senhor falou que o Flávio, né, e o Moitinho teriam atentado contra a vida do senhor, o senhor teria reconhecido, né, o Flávio pelo capacete, é isso? Isso. O senhor chegou a registrar algum boletim de ocorrência? O senhor chegou a ir atrás da polícia para relatar os fatos? Não, eu não fui, não fui atrás da polícia, mas na hora a polícia foi no bar, por causa do disparo que o dono do bar chamou. Na hora eu voltei só pra pegar meu celular, né, que eu tava sangrando, que eu tomei um tiro de raspão no braço. Nisso eu voltei com meu pai lá pra buscar o meu celular que tinha ficado no bar. Eu conversei um pouco com a polícia, mas a gente só ficou na conversa só. Uhum. Quando o senhor tomou esse tiro, o senhor chegou aí no pronto atendimento? O senhor Não. procurou médico? Não, foi só de raspão. Aham, por que o senhor não procurou? Porque eu tava com mandado de prisão já em aberto. Então o senhor estava com mandado de prisão e o senhor não procurou o médico por conta disso? Isso. Aham. O senhor estava com mandado de prisão por qual motivo? Pelo processo de Maringá. Aham. Lá em Maringá foi por qual razão? Acho que não vem ao caso da situação, né? Perguntando pro senhor estava com mandado de prisão, qual que seria? Tá bom, ok. O senhor ficou com alguma lesão em relação a esse tiro que o senhor teria tomado no braço? Sim, eu tenho a cicatriz. O senhor tem a cicatriz. O senhor tinha algum tipo de amizade com o Flávio? Sim. Que tipo de amizade o senhor tinha? Bom, ele chamava eu no Instagram, chamava eu pra ir na tabacaria, porque ele queria mesmo se aproximar de mim, né? Aí, por decorrente de... Bom, eu não sabia que ele era amigo do Gabriel Doce Moitinho, né? Aí depois que eu fui ficar sabendo pelo irmão dele, que o irmão dele mesmo falou pra mim, pelo Instagram, falou, velho, toma cuidado, que os caras tá armando, um vai matar você. E nisso o Flávio sabia onde meu pai morava, porque ele já foi lá na frente da casa do meu pai, na casa da minha família. Aham, ok. E... o senhor não procurou a polícia, o senhor pegou e falou por conta dessa situação. E quando que ela teria ocorrido essa situação? O senhor se recorda por datas? Do tiro que eles me deram? Se eu não me engano, foi 2 dias antes da virada do ano. 2 dias antes da virada do ano. Foi por aí. Depois disso, o senhor teve mais algum contato com o Flávio? Não. Depois só no dia do ocorrido. Só no dia do ocorrido. Ok. E como que foi que o senhor chegou e se aproximou do Flávio? Bom, eu tava descendo, né, em direção à moto, que eu tinha parado ela pra baixo do escadão. Nisso que eu tava andando, eu vi os 3 vindo lá de baixo. Eles estavam com o copo bebendo, subindo os 3. Aí nisso aí eu encontrei ele de frente. Aí nisso aí, por conta da emoção de eu estar sendo ameaçado,
em decorrente à minha família. Eu tava dormindo todo dia sem saber se minha família tá morta, se eu acordar, chegar em casa, minha esposa tá morta, meu filho tá morto. Que eu não sei o que isso é capaz de fazer. Porque o ser humano é maquiavélico. Por conta disso, daí eu cheguei nele e falei, ô louco, velho, tanto que eu ajudei você tá armando casinha pra matar eu. E o irmão dele que tava do lado, o irmão dele viu eu falando isso, ele entendeu, porque o irmão dele que me avisou sobre isso. Daí nisso aí foi onde eu desferi um chute nele. Aí ele caiu. No que ele caiu, eu atirei nele. Onde que o senhor desferiu esse chute nele? Foi no peito. O senhor desferiu o chute nele, dele caiu. Sim. E daí, como que ele caiu? Ah, ele caiu. Mas caiu de frente, de lado? Costa. De lado. E daí, como que o senhor fez aí? Ele tava bêbado já, né? E daí, como que o senhor fez aí? Aí eu saquei do revólver e disparei contra eles. Em que região o senhor acertou ele? No laudo aí consta no peito, né? Na região da face, no braço. Ok. E que arma que o senhor estava utilizando? Um revólver calibre 38. Ele estava municiado? Tava municiado. 5 munições. 5 munições. O senhor chegou a descarregar a arma? Foram 5 disparos que acertaram ele, né? Ok. E daí o que o senhor fez daí? Aí nisso, que quando ele caiu no chão, o irmão dele começou a gritar. Daí eu peguei e saí correndo, desci em direção à moto. Peguei a moto e fui embora. Fui pra Maringá, devolvi a arma e voltei. O senhor falou aqui pra doutora no começo também que tudo tá interligado à situação do Moitinho, não é? Isso. Ok. Que o Flávio, ele seria parceiro, né, do Moitinho. E eles estariam tramando para tentar contra a vida do senhor e da namorada do senhor, que era Rafael, né? Sim. Né? Hoje é esposa do senhor, né? Anterior a esses fatos, o senhor teve algum desentendimento com o Moitinho? Sim. No dia da agressão que ele agrediu ela, que ele bateu na barriga dela, que ela tava com 3 meses de gravidez, ele deu vários socos na barriga dela. Foi no dia que eu peguei outra arma emprestada e fui atrás dele no K10. Foi onde eu desferi um tiro na nuca dele. Foi quanto tempo antes disso, Flávio? Antes o Alisson, antes da tentativa desse fato que nós estamos tratando contra o Flávio, que você atirou no Moitinho, foi quanto tempo antes que você tinha tirado? Se eu não me engano, 6 meses antes. 6 meses a 7 meses. 6 a 7 meses antes. Ok. O senhor falou que teria mensagens. Como que o senhor ficou sabendo a situação do Flávio, que o Flávio estaria tramando contra a vida do senhor? Do Flávio eu fiquei sabendo mesmo, que eu tive a certeza após o irmão dele falar. E depois eu tive a certeza quando eles postaram uma foto com um capuz preto, com uma música do Tiagão. Marcou o Gabriel, né? Na foto. Os dois juntos com uma arma do lado. E tinha uma música também. Fim dos dias do Tiagão, que eu lembro até hoje. Falava assim, nas quebradas só vejo os menores matar. Daí nisso aí como o irmão dele já tinha me avisado, já deu pra entender que eles estavam mesmo, por conta que eles já tinham tentado. Daí eles não conseguiu. Então o plano deles era conseguir efetuar mesmo o que estavam planejando. Ok, o Fabiano conversou com o senhor como que ele teria contado isso pro senhor? Pelo Messenger do Facebook. O senhor tem mensagens dessa conversa? Sim, como também tem, que tá no outro processo, não tá alogrado nesse, né? Tem áudio dele me ameaçando. Tá. Mas eu estou perguntando a situação do Fabiano. Isso. O senhor falou que foi pelo Facebook. Isso. Não, eu tenho as mensagens no meu celular, que foi apreendido. Então, essas mensagens que, em tese, o senhor está dizendo para nós que o Fabiano teria alertado o senhor, que o Flávio estava junto com o Moitinho para tentar contra a vida do senhor. O senhor essas mensagens foram pelo Facebook. Isso. E o senhor tinha registrado no celular do senhor. O que era? Era print? O que era? Eu tirei print das conversas. O senhor tirou print e estava registrado no celular do senhor essas... Sim. Essas... O senhor entregou o teu celular para a polícia? Sim. Ok. Tá bom, estou satisfeito, excelência.
todos, bom dia, excelência, bom dia, colegas. Alisson, para ajudar a esclarecer na cabeça dos jurados o que aconteceu naquele dia de fato, eu vou precisar que você responda algumas perguntas sobre as circunstâncias. O que te levou? Sim. O que deu na cabeça do Alisson para entender que essa era a alternativa, tá? Então, você passou para nós, e estão nos autos também, que a sua esposa era vítima de violência constante. Isso. E violência brutal. Era uma mulher grávida, que teve as duas ou uma das pernas quebradas por 2 vezes. Isso. E você sabia de tudo isso, estava ciente, e ela vivia sobre ameaça constante. Inclusive, ela se encontra no plenário, é a Rafaela, que, se for autorizado, ela gostaria de falar para que esclareça melhor as circunstâncias dos fatos para os jurados, porque vai trazer um entendimento muito maior deste momento vivido. No caso, a situação da Rafaela é a motivação. Então eu gostaria que você... Porque você falou muito sobre o que estava ocorrendo com você. Sim. Na tua mente, o que estava ocorrendo. Mas você não falou sobre a Rafaela, sobre o filho de vocês, que na verdade é do Gabriel, e você optou por assumir. Uma das perguntas que eu tenho é: por que você optou por assumir essa criança? Por amor tanto a ela, como eu criei um afeto pela criança, né? Porque eu que levava ela no médico, eu que cuidei deles, né? Você assumiu essa criança no útero? Por amor, no útero. No útero da Rafaela? No útero da Rafaela, sim. Independente da ciência, da biologia? Sim, independente de qualquer coisa, eu amo ele, eu amo ela. Pra mim, são minha família. Certo, são sua família. Então, naquele momento, qual era a sua principal motivação para executar? Era a vida da minha família. Eu não sabia o dia que ia chegar e ver eles mortos. Pra mim era matar ou morrer. A Rafaela estava sendo ameaçada ou apenas você? Seria o cenário em que ambos estavam inseridos, que era um cenário de extrema violência, né? E que acabou levando ele à loucura que foi feito. É o correto que ele fez? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Esse é um momento para perguntas. Tudo bem. Né? Qualquer outra questão pode ser... Mas ele pode se dirigir a Rafaela quando eu pergunto? Não? Tudo bem. Ok. Então, naquele momento, eu quero que você traduza o cenário de vocês. Já que a Rafaela não pode falar, você já vai dar a Rafaela. Não pode falar, doutor. Pela ordem, a doutora teria possibilidade de ouvir a defesa. Sim. E não foi avalado. Está correto. Bom, naquele momento ali, que... Certo, não era o que eu devia ter feito. Eu devia sim ter confiado no trabalho da polícia, ter buscado a polícia. Mas por medo, acabou trazendo um sentimento pra mim que eu não tava conseguindo dormir de noite, preocupado. Não tava conseguindo trabalhar direito, preocupado com a minha família. Foi onde eu acabei tomando essa atitude. Porque pra mim ali era matar ou morrer. O cara tem um monte de passagem, o cara é membro de facção. Entendeu? E as agressões que ela sofreu, ele quebrou as 2 pernas dela. Ela estava gestante? Ela estava gestante. E isso, pelo que vocês me trouxeram, quase provocou o aborto da criança. Isso. Do próprio filho do Gabriel. Isso. Ok. Mais uma pergunta. Você planejou isso? Não, não foi planejado. Foi? Foi no instinto de sobrevivência, no instinto para proteger minha família, no instinto para proteger o meu filho. Certo. Foi onde que o desespero falou mais alto. O que confirma a versão dos autos que nada é encontrado no seu celular. Seu Isso. celular foi revirado pela polícia. Isso. E nos dias dos fatos, nada é encontrado. Nenhum tipo de conversa, nenhum tipo de foto, nada que mostrasse que você estava arquitetando essa violência. Isso. Então a gente estava numa espiral de medo. Sim. Com medo porque eu me sentia acuado, não sabia o que fazer, não sabia para onde ir, não sabia para onde correr. E você entende, nós sabemos que é errado. Sim. Eu sempre conversei Sim, com eu você nesse me sentido. arrependo de ter feito isso. Exatamente. Mas hoje mesmo poderia ser ele que estivesse sentado aqui no meu lugar e minha esposa e meu filho estivessem lá no cemitério. Passa a palavra. Watson, gostaria que o senhor confirmasse se as mensagens exibidas no sequencial 200.3, né, que o senhor tinha conhecimento dessas ameaças. Excelência, a gente pode exibir? Sim, claro. Sequencial 200.3.
o Alisson até peço auxílio aqui, né? Sim. O que seria, vai ser decretado também? Isso aí foi que dentro da cadeia lá, ele, como ele é membro de facção, ele tentou me pendurar lá dentro da cadeia, que eu tive que ter que ir pro seguro. Pendurar sem enforcado. Ah, tá. Pra gente traduzir para os jurados, tá? Sim, é. Então, mulher de pilantra vai ser decretado também. Isso. Se decretar alguém, seria o quê? Decretado seria que tá marcado pra morrer, que nem... Também. Doutor, só para ordem, de quem seriam essas mensagens? Celular da Rafaela. De quem seriam as mensagens? Do Gabriel Doce Moitinho, essas O mensagens. Gabriel Doce Coutinho mandando para a Rafaela, é isso? Isso. Pode descer, por favor. Pode descer, vai. Olha lá, peraí. Você tá ligado? Vou matar, incendiar. Tá, tudo bem. Vai mais pra baixo. Se quiser falar alguma coisa, é o seu momento, tá? Sim. Aqui eu gostaria que desse um. Não, mais pra baixo, Vai pra outra. Olha lá, aí nós vai arrancar os braços de nós. Né? Sim. Vai falando nós. Correto? Isso. Nós, você vai ver. Tá, nunca foi. Beleza, só isso que eu Tem mostrar. só mais um detalhe, que fala também que ele ia jogar fogo na casa da Rafaela com Foi o no de filho. cima. Com o filho? Com Foi o no filho de dele. cima. É. Mas o filho é biologicamente dele. Isso. Muita agressividade, então, né? Faz algo. O senhor concorda que é muita Sim. agressividade? Quem Desumano. Agredir uma mulher grávida, isso é desumano. Causou temor no senhor? Sim, Ficou bem aterrorizado? sim, 5 dias antes o senhor tinha tomado tiro? sim. Deles? Exatamente. Deles, né? Flávio, Deles. Que é a vítima aqui. Exatamente. Então, ou seja, ele poderia vir de novo, né? Exatamente. Ele postou uma foto no Facebook. É. Ele confirma, tá, o Jonas? Apesar de ele não estar aqui para falar, o promotor não quis que ele viesse para falar, porque talvez, né? Um dos motivos seja porque o próprio Flávio comenta que Sim. ele tinha sim postado uma foto no Facebook com um tom ameaçador com músicas ensinando morte. Exatamente. Não é? Qual que era o trecho da música, Alisson, por favor? Nas quebradas só vejo os menor matar, é do Tiagão a música. Eu lembro até hoje. E aí a foto? E a foto era foto de capuz preta, com o revólver do lado, falando assim, logo logo nós vai caçar. Fica preparado. Aí ele marcou o Gabriel Doce Moitinho na foto. Mais uma coisa que eu quero te perguntar, o Alisson. Tá, você falou que não veio ao caso, mas de qualquer modo, como foi mencionado, o senhor responde o homicídio de Maringá, gostaria de te perguntar. Sim. Nesse homicídio, o senhor. Você fez ou não fez? Não, eu não fiz, eu sou suspeito. Tá, eu sei que estou fazendo essa pergunta porque eu estou no processo. Sim. Está pela negativa de autoria. Tá? Sim. Então eu gostaria de explicar para os jurados que provar isso que ele tem. Responda ao homicídio de Maringá, esse homicídio não fez esse homicídio, então ele está pela negativa de autoria. Tá? Agora eu preciso. E. Tá bom, e no mais, tá, eu vou abrir espaço para a doutora que ela quer fazer uma pergunta. Só um complemento só. A sequência do áudio é a 2, é aquela que foi naquele papelzinho. Só pela ordem, as provas ela deve ser demonstrada no momento oportuno. Estavam nos autos. Estavam nos Doutor, autos. A respeito da gravação, eu autorizo. Obrigada. Justifico que eu gostaria de saber a reação dele, né? Obrigado. Obrigada, Samir. Pode ser. Pessoal, muito mais a conta tem jogado sem inteira. Eu disse uma vez na sua perna, sua praça. Ela não vai dar uma mão no seu rosto, seu pescoço lá. Pode repetir, por gentileza? Não deu para ouvir o começo. Pessoal, muito mais a conta tem jogado sem inteira. Eu disse uma vez na sua perna, sua praça. Ela não vai dar uma mão no seu rosto, seu pescoço lá. Ok. Alisson, de quem é essa voz? Do Gabriel Doce Moitinho. Que era o amigo do Flávio, Isso, que estavam ameaçando você. exatamente. Certo. Nesse áudio aí, era o tipo de áudio que ele vocês mandava. estavam recebendo na Isso. época. Nesse áudio ele fala inclusive aí de arrancar minha cabeça, os braços, Sim. xingando ela de tudo que é nome. Sim, eu vi outros áudios e são bem compatíveis com esse, mas eu não usei por não estarem nos autos. A Rafaela me repassou no último momento agora. Sim. E eu não poderia juntar, e aí ficou fora, né? Inclusive prints do estado dela no hospital. Sim. Você chegou a ver essas fotos do Sim. estado que a Rafaela ficou com as pernas quebradas? Sim, teve que pôr pino na perna. Ela tem pinos na perna. Infelizmente não está autorizado. Eu gostaria que ela mostrasse, porque a situação é bem grave das pernas dela, o estado que ficou. No seu entendimento, ele mataria o próprio filho? Sim, nas atitudes que ele estava tomando, ele mataria o próprio filho dele. Mataria você, o filho,
e a Rafaela. E a Rafaela. Estavam decretados. Decretados na linguagem de organização criminosa é pessoa que está morta já. Está condenada, não tem volta. Marcado então pra vocês morrer. estavam decretados. Isso, A esposa e o filho também. isso. Um bebê. Isso, Que não exatamente. tinha como se defender. Exatamente, que não E tinha que se como se você defender. recorresse à polícia, a polícia é totalmente efetiva, mas as organizações criminosas, a gente sabe que também são, Sim, né? Nem sempre dá para evitar. Tanto que você me trouxe a informação que a Rafaela morria de medo, ela mesma, de ir até a polícia. Sim, de porque tinha medo. era membro de organização, independente Exatamente. de qual seja. sim. Certo. Pode. Alisson, o senhor está lá na carcerária, né, aqui de Marial. Isso. O senhor está no meio. Onde você está? Está no meio dos demais ou está em ala separada? A gente fica em uma ala separada. Por que você está em ala separada? Por conta desse decreto que eles fizeram dentro da cadeia lá. Que Assim, então, deixa eu fazer uma pergunta. Então, a equipe de segurança Isso. da carceragem sabe que essas ameaças sabe, reais? sabe. Elas podem ser- Na verdade, eu fui num tribunal do crime. Tá. Exatamente. E deixa eu te fazer outra pergunta. Então, só para ver se para esclarecer bem. Quando o senhor tomou esses tiros, foi 5 dias antes dessa mensagem no Facebook, mais ou menos? Na verdade, o tiro foi antes, que ele mandou umas mensagens pra mim, o Gabriel Doce Moitinho, falando que já tava atrás de mim. Só tava esperando a melhor pra pegar eu. Aí foi nisso que aconteceu os disparos de arma de fogo. E eu fazer uma pergunta, agora meio que mudando de assunto, mas o senhor trabalhava com o que lá fora? Trabalhava com pintura, trabalhava na empresa que prestava serviço pra prefeitura, pintava escola, posto de saúde. Mencione, por favor, obras que o senhor pintou. O Willie Davis ali foi a gente que pintou. Que eu trabalhava para a empresa Demoltei, que é o nome da empresa. Que trabalha mais com licitação, por exemplo, a escola ali da UEM foi nós que pintou. Escola, posto de saúde. A maioria dos postos de saúde de Maringá foi que a gente que pintou. Sim, então o senhor prestou serviço para o poder público Isso. de Maringá Isso, exatamente. várias vezes. Sim, Então você, no momento dos fatos, você trabalhava. isso, exatamente. Inclusive, quando eu fui na carceragem essa semana, você questionou se você não tinha direito, me questionou para o Sim. INSS, para a Rafaela e para o filho. Isso. Pois no momento dos fatos você trabalhava. Isso. E aí há um direito. Quando a gente paga o INSS, recolhe. Sim. Nós temos que a verba depois tem que ser repassada à família. Isso, né? eu sou microempreendedor individual também. Tá. Outra informação que eu acho bem pertinente que você pediu quando eu fui te visitar no cárcere é que a Rafaela estava um pouco em dificuldades e você passou o que para mim? Para interromper? Para não mandar nada para mim para poder ajudar ela. Você Exatamente. no cárcere, que fosse todo e qualquer dinheiro da tua família fosse destinado para quem? Para Rafaela, E para quem? pro meu filho, Qual que é o nome do seu filho? Ravi Miguel. Ravi Miguel. Ok. Ok. É o mesmo nome do perfil da foto. É ele que ponhou. Ele colocou o nome. Como uma afronta, né? Ele fez um perfil Com o nome da criança. Isso. Envolveu a criança toda essa história. Sim, exatamente. Sem nível de crueldade, portanto. O senhor Sim. entende? Exatamente. O senhor não tinha dúvida que pudesse acontecer uma atentado contra a sua vida. Não tinha dúvida. Não somente contra a sua vida, mas também contra a vida da criança, né? Sim, principalmente com a vida da Rafaela e da criança. Para ver se o senhor colocou o nome da criança. Então tá. Por mim tá satisfeito, mas se o senhor quiser acrescentar alguma coisa, Só isso, só. é o momento. A defesa encerrou? Só um esclarecimento, só posso, doutor? O senhor já teve a sua oportunidade, doutor. Essa defesa admitida? Nós não tememos a liberdade, mas lembrando o seguinte, que é a gente tem que fazer para Só defesa. esclarecimento. Posso ou não? É uma Não, pergunta. eu entendi, doutora. Se a doutora concedeu, Isso obviamente. é óbvio, isso que eu tô perguntando. Se tiver algum desdobramento... Não tivemos autorização para falar com a Rafaela, que é testemunha. Ah, mas isso a doutora sabe que não teria, né? É a questão do interrogatório. O público, de repente, poderia ter interesse em ouvir alguma coisa. Não, não. Tá bom, a doutora vai permitir ou não? Uma pergunta. Da verdade. Só questionamento. Na época dos fatos, o senhor morava em Maringá e trabalhava em Maringá? Eu trabalhava em Maringá e morava na casa do meu pai. Mas onde que é? Ali no Saldanha, aqui em Marialva. Aqui em Marialva mesmo. O Isso. senhor trabalhava em Maringá e morava em Marialva. Isso. Estou satisfeito, excelência. Tá. Indago aos senhores jurados se tem questionamentos a fazer ao Alisson. Não? Antes de encerrar,
Eu pergunto se o senhor tem mais alguma coisa a acrescentar à sua defesa. Acho que é só isso. Tá certo, então. Só uma complementação. Caso os jurados queiram ouvir o depoimento da Rafaela, e se eles se manifestarem assim, eles podem? Doutor, eu vou encerrar o interrogatório primeiro, tá? Estou dando por encerrado o interrogatório. Vou fazer constar da ata o requerimento dos senhores e não vou indagar os jurados porque a defesa teve a oportunidade de arrolar a Rafaela e não o fez tempestivamente. Qualquer argumentação nesse sentido em plenário, de que ela não foi ouvida, de que foi cerceado, isso decorre desde o princípio, em razão da inércia da defesa, que deveria ter, né, e poderia ter feito isso com da maior simplicidade, dentro do prazo processual, arrolado a Rafaela para ser ouvida como informante em plenário do Tribunal do Júri. Vou fazer constar a manifestação dos doutores e o indeferimento também, em razão dessa questão. Essa questão relativa à violência dela já está documentada no processo também, tá? E os senhores também arguíram isso aqui em plenário e vai ser, obviamente, objeto de reflexão por parte dos jurados. Só para ser conciso, caso os jurados, em busca da verdade real, se eles quisessem, eles poderiam? Não, porque eu não vou viabilizar isso, né, por conta de que não é uma testemunha referida nesse momento em plenário. É uma testemunha cujo depoimento já era de conhecimento prévio da defesa em momento, desde o princípio, tanto da fase do inquérito policial como da instrução. Tá? E só pela ordem, doutora, como eu quero ver esse manifesto vai esclarecer também para os jurados, a Rafaela já foi ouvida em juízo, né? Tem o depoimento dela, se a defesa quiser, ela pode esclarecer os fatos também, né, da questão, e também teve a oportunidade, não, o Ministério Público não quer, eles tiveram a oportunidade de pegar e trazer ela para ouvir aqui e não oportunizaram, né? Ficou oportuno, então por causa disso. Não é porque o juiz ou porque o promotor não quer. É porque existe um momento próprio para isso. Só um último questionamento, novamente agora para o ministro promotor. Não autorizaria a exibição do vídeo do depoimento da Rafaela? Sim, isso é possível, a qualquer momento. A qualquer momento, doutora. Não, a doutora perguntou se poderia ser agora. Não. Ele permitiria ou não? Tá, não tem problema nenhum. Eu vou fazer um breve intervalo porque nós já vamos dar início aos debates. Até, doutor, precisa de longo tempo ou já 5 minutos são suficientes? Então, tá certo, para que a gente possa iniciar. O julgamento ele está sendo transmitido pelo YouTube, todas essas questões já estão consignadas e gravadas. Tá? Nós vamos fazer referenciar na ata, mas elas estão todas do Santos, devidamente qualificado e processado e também pronunciado. Tendo em vista que o relatório já consta dos autos, eu vou direto para a parte do julgamento na data de hoje. Nesta data, o réu foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri. O egrégio Conselho de Sentença reconheceu a materialidade e a autoria do delito, votando afirmativamente aos 2 primeiros quesitos. Votando sim ao 3º quesito, o Conselho de Sentença entendeu que o crime somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do réu e afastou a tese da defesa de que o réu agiu em legítima defesa putativa. Ao votar em não ao 4º quesito, o júri rejeitou o pedido de absolvição. Votando não ao 5º quesito, o Conselho de Sentença afastou a tese defensiva de que o réu estava sob domínio de violenta emoção logo após a injusta provocação da vítima. E, em votação ao 6º quesito, os jurados afastaram a qualificadora do motivo torpe. Finalmente, ao votarem afirmativamente ao 7º quesito, o Conselho de Sentença reconheceu que o crime foi praticado mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Isso posto, o egrégio Tribunal do Júri deste Foro Regional de Marialva julgou parcialmente procedente a pronúncia e condenou o acusado Alisson William Gomes dos Santos como incurso nas sanções do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 4º, combinado com o artigo 14, inciso 2, ambos do Código Penal. Assim,
sacramentando a decisão soberana do Conselho de Sentença, em estrita obediência ao mandamento constitucional previsto no artigo 5º da Constituição Federal, em observância ao disposto no artigo 68 do Código Penal, passo a dosar a pena de forma individual e isolada a serem aplicadas ao réu. Na aplicação das regras, das penas, estarei atenta às diretrizes traçadas no artigo 59 do Código Penal, passando às seguintes considerações. A culpabilidade do réu é certa e sua conduta é reprovável, contudo, é inerente ao tipo penal em que está em curso. O réu não ostenta maus antecedentes, embora responda a outros processos criminais. No que tange à sua personalidade e conduta social, não há elementos suficientes nos autos para aquilatá-los, o que não o prejudica. O motivo do crime não restou cabalmente comprovado e, portanto, não deve prejudicar o réu. As circunstâncias do crime são prejudiciais, vez que o delito foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. Todavia, tal circunstância serviu para qualificar o crime, de modo que não será valorado nessa fase da dosimetria. As consequências do delito não prejudicam o réu nesta fase, uma vez que o fato da vítima ter ficado internada e submetida à cirurgia será valorada por ocasião da análise da causa de diminuição de pena relativa à tentativa, a fim de se evitar bis in idem. Por fim, não restou cabalmente comprovado que a vítima, com seu comportamento, tenha contribuído para o delito. Dessa forma, sopesadas essas circunstâncias e porque nenhuma delas será utilizada para exasperar a pena nessa fase, fixo a pena base em 12 anos de reclusão. Na segunda fase da dosimetria, não há agravantes. Presente na espécie, contudo, a atenuante prevista no artigo 65, inciso 3, a linha D do Código Penal, ao passo que Alisson confessou espontaneamente ter efetuado os disparos de arma de fogo contra a vítima. Entretanto, considerando que a pena já se encontra em seu patamar mínimo, deixo de proceder à atenuação respectiva, atenta ao teor da súmula 231 do STJ. Na terceira fase da dosimetria, não se verificam causas legais de aumento de pena. Incide, porém, a causa de diminuição prevista no artigo 14, parágrafo único do Código Penal, porquanto reconhecido que o fato praticado pelo réu permanece na esfera da tentativa. Nesse ponto, ressalto que a vítima foi atingida por ao menos 5 disparos de arma de fogo, sendo que alguns deles atingiram regiões vitais de Flávio da Silva, notadamente a cabeça e o pescoço, sendo inclusive necessária intervenção cirúrgica, conforme consta do prontuário médico de movimento 43. Acrescente-se ainda que o réu mencionou em plenário que utilizou todas as munições que possuía na sua arma. Ademais, a vítima permaneceu internada em unidade de tratamento intensivo por 11 dias, de modo que a gravidade dos ferimentos era notória. Neste diapasão, em razão do iter criminis percorrido, reduzo a pena na sua fração mínima, qual seja 1/3, passando a dosá-la em 8 anos de reclusão, que torna concreta e definitiva a míngua de outras causas legais de aumento ou diminuição da pena. Da detração. O réu permanece preso, segundo informações do sistema Projude, há 1 ano, 5 meses e 6 dias, que deverão ser detraídos da pena total, inclusive para fins de determinação do regime inicial para cumprimento, conforme preceitua o artigo 42 do Código Penal e o artigo 387, parágrafo 2º do Código de Processo Penal. Resta, portanto, o montante de 6 anos, 6 meses e 24 dias de reclusão a cumprir pelo réu Alisson William Gomes dos Santos. A pena privativa de liberdade, ordem imposta ao réu, deverá ser cumprida desde o início sobre as regras do regime semiaberto, nos termos do artigo 33, parágrafo 2º, a linha B do Código Penal, diante da quantidade de pena aplicada. Incabível, no caso, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou aplicação de sursis, haja visto o não cumprimento dos requisitos objetivos constantes do artigo 44, inciso 1 e 77, ambos do Código Penal, maiormente porque o crime foi praticado com violência física e a pena imposta é superior a 2 anos. Da situação prisional do réu. O réu poderá recorrer em liberdade. Considerando que o réu foi condenado ao cumprimento da pena em regime semiaberto, a manutenção da prisão preventiva poderia configurar constrangimento ilegal.
Dessa forma, determina a expedição de alvará de soltura a ser cumprida em termos, haja vista que Alisson possui mandados de prisão vigentes nos autos 12589, 83/2022.8.16/0017 e nos autos 3390, 40, 2022, 816/0113, ou seja, permanecerá segregado em razão desses mandados vigentes. Dos bens apreendidos, consta dos autos que permanece apreendido um aparelho celular da marca Xiaomi Redmi cor rosa e azul de propriedade do réu Alisson William Gomes dos Santos. Considerando que não restou comprovado que o bem em questão é produto de crime, tampouco que tenha sido utilizado para a prática da conduta delituosa, determina a sua restituição, devendo o réu, por meio de seus familiares, promover a retirada no prazo de 30 dias, sob pena de transcorrido o prazo, presumir-se o desinteresse e acarretar a doação ao Conselho da Comunidade ou a destruição do bem. Disposições finais. Condena o réu ao pagamento das custas e despesas processuais. Deixo de fixar valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, como determina o inciso 4º do artigo 387 do CPP, vez que não há pedido expresso nesse sentido. Em atenção ao artigo 201, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, determina a intimação da vítima dessa sentença, bem como de eventual acórdão que a modifique ou a mantenha. Após o trânsito em julgado dessa sentença, tomem-se as seguintes providências. Remetam-se os autos ao contador para o cálculo das custas processuais, intimando-se ao acusado para que efetue o recolhimento das verbas no prazo de 10 dias, nos termos do artigo 686 do Código de Processo Penal. Peça-se guia de recolhimento acompanhado das peças indicadas no Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça, a serem remetidas à vara de execuções penais para registro. Formem-se os autos de execução de pena. Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral desse Estado, comunicando a condenação do réu com a devida identificação, acompanhado de fotocópia da presente decisão, para a suspensão dos direitos políticos em cumprimento ao disposto no artigo 71, parágrafo 2º do Código Eleitoral, combinado com o artigo 15, inciso 3 da Constituição Federal. Cumpram-se as disposições contidas no Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça, no que forem aplicáveis. Determina o arquivamento dos autos 1683/66/2004, vez que serviram apenas para o controle das intimações e pedidos de dispensa dos jurados convocados para o júri, juntando-se cópia dessa sentença antes do arquivamento. Dou esta por publicada em plenário do Tribunal do Júri, desse Foro Regional de Marialva, às 16h17 do dia 19 de junho de 2024, e as partes e os réus por intimados. Podemos todos nos sentar. Passo aos agradecimentos finais, né, que costumo sempre fazer, porque o Tribunal do Júri é um momento em que a expressão máxima da formalidade do juízo criminal acontece, né, por meio de uma audiência aberta, com a presença dos senhores jurados, que são os juízes de fato desse processo. Reforço o que disse no início dessa sessão de julgamento, no sentido de que sem os senhores não há julgamento pelo Tribunal do Júri dos crimes dolosos contra a vida. Tá? Então, eu não posso fazer esse julgamento, a lei não me confere essa competência pertence aos senhores. Tá? Então, agradeço, sempre que convocados, venham, compareçam. Eu sei da dificuldade de largar os afazeres, da dificuldade junto à família, a dificuldade junto ao empregador, mas a presença dos senhores é fundamental para que esses julgamentos aconteçam. Alisson, esse é o primeiro, né, de alguns processos que o senhor tem ainda a concluir, né, como disseram tanto o Ministério Público como a Defesa. O objetivo aqui, né, é aplicar a lei para fatos que estão previstos em lei como crime. Né? A minha função é garantir que o devido processo legal, que é um princípio informador do direito penal, seja observado. Né? E tentei fazer isso, né? E da minha parte, a justiça do julgamento vem da observância desses requisitos. É óbvio que a defesa ainda pode manejar recursos em seu favor, e certamente o fará, mas estabilizada a sentença, o que a sociedade espera é que o senhor cumpra, né, assuma a responsabilidade, né, pelo ato praticado
e, por sorte, nesse caso, não houve uma morte, né? Óbvio que há outras implicações, há argumentações da defesa, né, que eu me abstenho de fazer, eu não sei se sou eu que vou presidir o outro julgamento ou não, mas, enfim, é importante que entenda que ninguém deve fazer justiça pelas próprias mãos. Tá? Agradeço ao staff, né, sempre diligente, aos nossos estagiários da Vara Criminal, aos senhores oficiais de justiça, né, sem os quais, né, o procedimento não é realizado a contento. Agradeço a presença do agente penitenciário, né, e dos policiais militares. Eu sempre agradeço e sempre peço para reportarem ao comando o meu agradecimento. Né, nunca tive nenhuma dificuldade no trato com a Polícia Militar, que sempre nos atende prontamente. A família do réu, né, a lei prevê uma reprimenda penal pela prática de qualquer ato contrário à lei, é isso que nós fazemos aqui. Né? Julgar não é uma tarefa fácil, eu sempre digo, quando termina o júri, que os senhores vão viver um pouco da angústia que o juiz isoladamente sofre quando, né, aplica uma sentença, né, quando condena alguém, porque é uma responsabilidade grande. Isso repercute não só na vida de quem está respondendo ao processo, mas da família, da própria vítima, né, e isso vai lhes acompanhar ainda por um bom tempo. Agradeço, por fim, e não menos importante, ao staff do meu gabinete, meus assessores, né, meus estagiários, sempre tão diligentes e que tornam o meu trabalho diuturnamente leve, tranquilo, né, e que promovem uma convivência, né, feliz e que é ótima para o ambiente de trabalho, né, que faz com que nós sejamos mais produtivos e mais eficientes. Se deixei de agradecer alguém, peço desculpas e estou dando por encerrada essa sessão de julgamento. Os senhores vão ficar, não sei se assinaram todos os documentos pertinentes, né? E aqui eu vou fazer só 2 modificações rapidinho na sentença, para que os senhores possam dar o ciente nela também. Tá? Só questão de erro ortográfico. Estou dando por encerrada, então, essa sessão de julgamento.